boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos tomar estas iniciativas, porque infelizmente, como disse, as questões da educação em geral, os exames em particular, discute-se mais em termos de Sporting Benfica, ou Porto, ou Académica, do que propriamente com bases científicas e a discutir os dados tal como eles são. E a diversidade internacional é muito grande. Pelo menos deve levar-nos a pensar que não há países estúpidos que tomem decisões completamente irracionais só para serem objeto de riso do resto do mundo. Cada país toma as decisões que acha que são as melhores em função dos decisores do momento, da opinião dos diferentes intervenientes e escolhe coisas diferentes. Ou seja, não há um modelo único que se encontre num conjunto grande de países. Há muitos modelos diferentes, mas há um certo número de constantes. Todos os países, ou quase todos os países, têm algum tipo de exames. O exame mais comum é o exame no final do ensino secundário, que serve, por um lado, para certificar os estudos, atribuir um diploma, mas também é o ensino superior, que depende muito bem do trabalho e da experiência do ensino secundário, para escolher os alunos que acha que devem entrar em cada uma das formações. E estes exames são muito antigos. Neste momento, o exame em funcionamento mais antigo de todos é o Bacalaureat francês, que já tem mais de 200 anos. Claro que há pequenas alterações, mas a filosofia básica do Bacalaureat é a mesma. De tal maneira que até existe um outro diploma que se baseia neste nome, o International Baccalaureate, que depois a minha colega vai falar mais em detalhe. Mas há um exame que se aguenta durante 200 anos, que tem tido algumas alterações, mas não muitas. Em particular, a discussão em França tem sido muito interessante ao longo dos anos. Houve quem quisesse alterar a natureza do exame e os sindicatos foram os primeiros a revoltar-se contra as alterações que eram antidemocráticas no sentido do acesso universal de todos. Quando se muda a natureza do exame, introduzindo características que não estão acessíveis a todos, o exame é antidemocrático. Neste momento, o Bacalaureat é considerado o exame... Qualquer pessoa que estuda, está ali o programa, estuda, consegue obter o diploma. Há outros países, como na China, têm o exame mais antigo. Agora, enfim, as coisas estão mudadas. Nos princípios do século XX houve muitas guerras, muitas alterações políticas, mas durante cerca de 2000 anos houve o mesmo exame de acesso à função pública, a administração do Estado era considerada a profissão mais nobre, para que era preciso estudar mais. Quem reprovasse podia ir para o exército, para professor até, mas a administração pública era o mais exigente. Todos aqueles que ao longo dos anos obtiveram aprovação têm o seu nome escrito numa lápide em pedra, que ainda são neste momento conservadas em Pequim, na Academia Imperial e no Templo de Confúcio. De maneira que há aqui algo associado ao exame como uma validação social, um motivo de orgulho que com variantes encontramos essencialmente em todos os países. São raros os países, são às vezes os Estados federais que têm diferentes legislações em cada Estado e alguns Estados mais rebeldes não têm exames estaduais. Há países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália, que não têm exames nacionais, são exames estaduais. A tendência diferente dos últimos 50 anos é ver outro tipo de exames que não contam para a progressão dos alunos, mas contam para que as autoridades conheçam melhor o sistema educativo. Isto porquê? Porque desde uma altura em que o ensino era só para alguns aristocratas endinheirados não tinham outra coisa que fazer, iam para o ensino superior, enfim, o ensino não era verdadeiramente valorizado como uma arma universal do cidadão. Agora, em todos os países, praticamente, existe ensino obrigatório um certo número de anos. Cada vez mais os países vão
tendo ensino obrigatório para todos, durante mais anos. Mas isto é muito mais difícil de administrar este sistema. São mais escolas, mais professores, mais disciplinas, mais variantes. E então o Estado tem necessidade de conhecer o que se passa realmente e recolher dados. Os exames de aferição são cada vez mais comuns e alguns exames de aferição, o NAEP nos Estados Unidos, outro na Irlanda, outro no Canadá, Austrália. Há poucos países que não têm exames de aferição. Há 2 exemplos, a Alemanha e Singapura, que não têm exames de aferição. Têm outro tipo de sistemas de acompanhamento dos alunos para os ajudar, os orientar. Na Alemanha é muito baseado na escola e numa definição de vias muito precoce que está a evoluir no sentido de não ser tão precoce e tão distinta. As 3 vias tradicionais em alguns Estados alemães já estão reduzidas a só 2 vias. No caso de Singapura, existe o primeiro exame nacional a nível do 6º ano de escolaridade, mas depois existem vários exames que os alunos podem fazer ou não para mudar de via. Há pontes entre as diferentes vias. É um sistema muito permeável à variação para adaptar aos interesses variados dos estudantes. Enquanto, de algum modo, a Alemanha tem um sistema um pouco rígido, um aluno que inicialmente é tratado como devendo ir para determinada via, no caso de Singapura, há esse aconselhamento e começa logo a nível do ensino primário, do primeiro ciclo, mas não há nenhuma via irremediável. Existe um certo número de exames que permitem, de uma forma independente e certificada, que os alunos mudem de via. Há a via normal, que demora um certo número de anos, a via express, que demora menos anos. Um aluno começa pela via express, faz o 6º ano e depois só faz o exame do 6º ano, depois só faz o exame no final do ensino secundário. Portanto, nós temos aqui uma diversidade muito grande, mas uma importância cada vez maior que é atribuída a exames de aferição. E exames de aferição que têm 2 características fundamentais. Primeiro, aferir o quê? É aquilo que se pretende que os alunos acabem por saber ao fim de um certo número de anos nas escolas. E, portanto, a definição prévia do que se pretende é muito rigorosa e cuidadosa e normalmente não é feita pela mesma instituição que elabora os exames. A segunda é que existe a necessidade de comparar o que se passa ao longo dos anos. O NAEP, que é claramente um dos exames de aferição mais antigos, tem vindo a sofrer transformações, pois a técnica estatística que garante que haja comparabilidade ao longo dos anos é extremamente sofisticada para nós podermos dizer agora os exames são mais fáceis do que no meu tempo, há muita gente a dizer isso, mas dizer assim no ar é uma discussão Sporting-Benfica, porque nós temos de ver, as questões que são colocadas este ano são baseadas num certo ambiente de aprendizagem, programas, escolas, etc. Os que eram feitos no meu tempo eram outro ambiente. E como é que nós conseguimos comparar os dois? Tem que haver elementos objetivos que permitam comparar, e uma das conferências mais interessantes que nós promovemos no nosso projeto é aquela que conclui que, no fundo, a média dos exames nacionais é aquela que nós quisermos. No Japão, considera-se que para distinguir bem os alunos, a média nacional tem que ser 12 valores em 20. E, portanto, os exames são construídos para a média nacional ser 12 em 20. O que é obter 10? 10 é um número que, estritamente falando, não tem absolutamente nenhum significado. Porque é que não é 12 a nota de aprovação, ou 14 em 20, ou 7 em 20? O que acontece é que nós precisamos de saber o que é que pretendemos que os alunos aprendem e qual é a percentagem que nós achamos essencial, sine qua non, para poder ter sucesso onde quer que seja. E isso é uma definição que tem que ser feita previamente. Por exemplo, eu fiquei muito surpreendido de ver que exames de aferição feitos este ano em Portugal, em diferentes disciplinas onde nunca foram feitos, tiraram logo conclusões radicais sobre o funcionamento do sistema educativo. Eu custa-me a crer que isto tenha um mínimo de base científica. Logo num ano, com a primeira prova, eu nem percebi muito bem o que é que se esperava que os alunos realmente soubessem. Porque fazer um exame fácil. Ponho aqui umas perguntas, administro aos alunos, e depois, se os alunos não acertam, vocês são os ignorantes.
nunca sou eu que faço mal a prova. Não é? E eu estou a falar, sabem muito bem, que isto é o normal no ensino superior. A teoria da avaliação no ensino superior é uma teoria ainda muito imberbe. E de vez em quando perguntam-me, eu tenho que fazer uma prova para isso, lá como é que se faz, dá-me aí uns livros para ler. Mas isto não pode ser assim. O que é que tu queres com essa prova? Essa prova destina-se aqui para que tipo de alunos? Nós não podemos exigir aos alunos uma coisa que não lhes foi ensinada, por exemplo. E, para mim, aliás, já disse no outro dia que há certas alturas não venho cá a Lisboa, outras alturas em que as coisas se seguem. Para mim, é um escândalo haver um exame nacional de matemática A novo, sobre o qual a definição do que se pretende, cadernos, alternativas, é uma coisa nova, difusa, não há sequer uma prova modelo. Nos bons sistemas de avaliação, sempre que há alguma alteração, sai uma prova modelo. Os alunos estão na instabilidade e os professores são os primeiros, são aqueles que estão mais perto dos alunos, são pressionados. O que é que vai sair no exame? Ninguém sabe. Toda a gente confia que não vai ser nenhum problema complicado, mas é aquela confiança de que nenhum governo vai dar tiros nos pés. Mas às vezes os governos dão tiros nos pés. Portanto, isso é uma confiança que não é a 100%. Os sistemas que pretendem avaliar e tirar conclusões fundamentadas definem previamente, de forma muito detalhada, o que é que se pretende. E os alunos têm que saber, como é o caso do bacalaureado, dos exames em Singapura, o que é que se está à espera que ele seja capaz de fazer. Se um aluno não sabe muito bem o que é que está à espera dele, ele também é difícil ter uma motivação a 100% para conseguir tirar conclusões. Agora, os sistemas podem ser muito variados, pode ser na China ou na Coreia do Sul, há um exame que decide tudo. Na China, o famoso Gaokao, cuja preparação é tremendamente difícil e, sobretudo, num sistema em que no ensino superior não há lugar para todos os estudantes que terminam o ensino secundário. Pelo contrário, há sistemas com muitos problemas, é o caso do Brasil, é o caso da Grécia, em que o ensino superior não consegue absorver sequer 1/5 dos alunos que terminam o ensino secundário e querem prosseguir os estudos. Então aí a competitividade torna-se tremenda. Na Coreia do Sul é uma instituição nacional. A administração pública fecha, a polícia está de plantão para levar os alunos atrasados para o exame e tem direito à escolta policial se se atrasam. Os aviões têm a sua frequência reduzida para não fazer muito barulho durante a altura em que os alunos estão a fazer o exame. E o exame é só um dia, 1 hora cada disciplina durante todo o dia. É um sistema que não funciona mal, genericamente falando, porque a Coreia do Sul é um caso de sucesso educativo, mas não quer dizer que as autoridades da Coreia do Sul estejam satisfeitas, porque há alunos que não conseguem ter sucesso e o objetivo de qualquer sistema é que haja alunos a ter, 100% dos alunos a ter sucesso. É o caso da Finlândia. Finlândia, supostamente, bastaria dormir na forma, porque está lá no topo, é a inveja de todos os países, pelo menos europeus. Na realidade, não há nenhuma autossatisfação na Finlândia, existe muita controvérsia interna e todo o sistema, só tem exames no final do ensino secundário, todo o sistema de exames tem vindo a ser reformulado nos últimos anos para passar a ser administrado online. Aquelas fotografias que nós vimos são as que existem na Finlândia, com uma diferença. Computadores ligados fisicamente por cabo a um servidor da escola que está ligado ao Ministério da Educação e os alunos, quando estão a fazer a prova, recebem o enunciado, respondem, copy-paste, processador de texto e enviam para o Ministério da Educação. O que é que isto introduziu? É que os exames não são mais os mesmos. Nem os exames de matemática, de que existem muitas ferramentas disponíveis que o aluno pode usar durante o exame, nem de História ou Ciências Sociais, em que o enunciado já inclui vídeos também.
visto que passámos ao mundo informatizado. E isto foi um sistema muito complexo, começou há meia dúzia de anos atrás a ser preparado e que, desde o ano passado, tem vindo a ser alargada a todas as disciplinas, algumas disciplinas por ano, incluindo a disciplina de língua portuguesa para a Finlândia, para o sistema de ensino da Finlândia, e em 2019 acaba com o mais difícil de organizar, que é o de matemática. O sistema de Singapura, além daquilo que eu já disse, tem outra característica interessante. No final do ensino secundário, os exames não são produzidos em Singapura. Existe o Instituto dos Exames de Singapura, que define o que se pretende e encomenda à Universidade de Cambridge, ou ao Instituto da Universidade de Cambridge, responsável pela produção dos exames, e são eles que entregam os enunciados a Singapura e automaticamente esse diploma depois tem o reconhecimento internacional dos exames da Universidade de Cambridge. No caso dos exames de aferição, existe efetivamente um alargamento progressivo de provas de aferição feitas em cada vez mais países. Muitos países adotaram, antes do PISA ou depois do PISA, um figurino semelhante ao do próprio PISA, que é um indicador. O objetivo da OCDE, ao produzir o PISA, não é fazer nenhum ranking. Aliás, não há ranking oficial no documento da OCDE. O que existe é a tentativa de, com os exames base e outros exames variáveis, por exemplo, ainda não saíram os resultados da resolução de problemas em grupo. Foi uma componente que foi acrescentada na última administração do PISA, que é para dar indicação de que os alunos são capazes de fazer em função do referencial que foi definido previamente. E há países, como é o caso do Canadá, que há muito tempo tinham um certo número de exames de aferição, por amostragem, e que foram progressivamente adaptados ao estilo do PISA. A Irlanda também. A Irlanda é um país interessante porque tem uma dimensão semelhante à de Portugal, passou por uma crise económica com algumas semelhanças com a nossa crise económica e não é propriamente um país que esteja no centro das atenções de todo o mundo, mas tem um programa de exames de aferição muito interessante que depois eles próprios complementam com outros aspectos que eu não vou falar aqui, mas falei noutra que há uns dias quando estive aqui em Lisboa, que é o uso de calculadoras nos exames e, portanto, nas aulas, naquilo que os exames refletem das aulas, é positivo ou não no que diz respeito à disciplina de matemática. Portanto, aproveitam os próprios exames de aferição para acrescentar à moda do PISA questões suplementares para conhecer o sistema educativo e poder tomar decisões. E depois há países que, no caso do Canadá, têm dos exames de aferição mais precoces, que é no fim do jardim de infância, entrada no primeiro ciclo. Vocês pensam, isto é um exagero, exames para as pobres crianças. Bom, não são bem exames no sentido da fotografia que nós vimos. São provas voluntárias que pretendem ajudar as escolas e os pais a escolher o melhor percurso para os seus filhos. Porque a miudagem de 4 e 5 anos não é toda igual. Uns têm mais desenvolvimento do que outros. Em Singapura, logo quando começa o primeiro ciclo, tentam perceber, numa sociedade multicultural e multilingüe, como é o caso de Singapura, o que é que acontece com cada um dos alunos, e alguns alunos que revelam dificuldades de atrasos de linguagem, vão para turmas especiais. Cerca de 5% dos alunos, logo no primeiro ano, vão para turmas especiais, com menos alunos e professores especializados no acompanhamento desses alunos, para detectar, acompanhar, ajudar a decidir qual é o percurso mais adequado. Porque isto, tudo ao molho e fé em Deus, é uma coisa que talvez se aplique no futebol, não sei, mas não se aplica certamente na educação. E, portanto, nós temos esta variedade de exames da aferição. Como eu disse, é constante no final do ensino secundário a existência de algum tipo de avaliação. Mas isto não é universal. No caso dos Estados Unidos, existem muitas universidades que se recusam a olhar
para os resultados dos exames. Os Estados Unidos têm universidades de tipos muito diferentes. Quer que uma universidade como a da Califórnia, que todos os anos admite 200 mil alunos, tem um bocado de dificuldade em fazer entrevistas a todos os candidatos. Fazer entrevistas a 300 mil ou 400 mil alunos é pouco eficaz. Em França, tem um problema semelhante, embora radique no facto de não haver números clausos na entrada no ensino superior. O baccalaureat é o exame que é necessário fazer para poder terminar o ensino secundário e poder ser admitido no ensino superior, mas o seu resultado não tem implicações diretas na escolha do curso. Qualquer aluno pode fazer qualquer curso. Claro que isto é um problema da administração muito grande. Se todos resolvem ir fazer filosofia oriental para a Sorbonne, o que é que acontece? A Sorbonne fica a transbordar de alunos e a Universidade de Pierre e Marie Curie, por muito prestígio que tenha, fica com as salas vazias. Portanto, em França o que fazem é, a partir de janeiro, os alunos começam-se a inscrever e a ser orientados pelas universidades no sentido de ficar bem distribuídos. Já tem 2 casos, medicina e informática, porque há fisicamente impossibilidade de acomodar tanto os alunos quanto os candidatos. Eles têm variado um bocado o sistema. Atualmente o sistema é por sorteio. Um governo, aqui há uns anos atrás, chegou à conclusão que não conseguia outro sistema mais justo e execuível do que o sorteio. O atual presidente francês prometeu mudar o sistema, mas o problema não é só prometer mudar, é mudar para quê? Portanto, há problemas que advêm do facto de o ensino secundário não ser suficiente para cada vez mais alunos. E isto, em Portugal, nós temos uma desigualdade clara, enquanto muitos países fazem exames virados para as diferentes vias. Na Holanda existem 400 provas de exame escrita e 200 provas online, portanto 600 disciplinas no total, para acomodar às diferentes vias que existem. Nós somos restritivos e nem sequer cumprimos a lei. Os desgraçados do ensino tecnológico, que aliás foi falado aqui há bocado, os desgraçados do ensino tecnológico que quiserem prosseguir estudos ou esperam chegar aos 23 anos para poderem ter um sistema de acesso diferente, ou então têm que fazer os exames que não são próprios do ensino profissional. Mas a legislação está lá, eu lembro-me, porque eu é que coordenei a comissão que fez os programas para o ensino profissional e a legislação pedia, e eu fiz, e pareceu-me lógico, que houvesse o programa do exame para os alunos do ensino profissional, que depois do ensino superior fazia o que quisesse com aquilo. Aquilo era uma certificação. Os alunos que fizeram este programa tiveram, em função deste programa de exame, a classificação tal. O ensino superior escolhia ou não, dizia que eram bons para esses cursos, como matemática aplicada às ciências sociais. Há muitos cursos do ensino superior que admitem essa disciplina como acesso. O ensino profissional seria a mesma coisa. É perverso para os alunos do ensino profissional, se eles quiserem, e podem perfeitamente em 3 anos de ensino profissional mudar de ideias, não querer entrar imediatamente no mercado de trabalho, mas resolver fazer um curso. Engenharia aeroespacial está na moda e, portanto, é legítimo qualquer estudante se queira candidatar a engenharia aeroespacial. Mas o acesso, neste momento, não é democrático, porque não é possível que todos os alunos tenham a preparação necessária, não depende só dos alunos estudarem, tenham a preparação necessária para se candidatar a esse exame, a não ser que voltem ao princípio. E voltar ao princípio é, obviamente, extremamente custoso e violento. A administração dos exames é feita em todos os países por institutos próprios. A indefinição que nós temos em Portugal contrasta com o que acontece na maior parte dos países e dos sistemas de exames. Existe sempre uma definição muito clara do que é que vai sair em cada prova de exame. Nós não temos essa definição, nem sequer é clara de quem é a competência dessa definição. No caso da Holanda, existe um grande número de institutos. Há um instituto que define o programa do exame e digamos, o modo de elaborar o exame. Depois há outro que elabora e há outro que avalia. Ou seja, o sistema holandês é um sistema talvez complexo, mas muito completo,
porque, não havendo sistemas perfeitos, e problemas nos exames acontecem em todos os países do mundo, desde a Índia, em que os pais trepam pelos edifícios acima e vão espreitar à janela dos sítios onde estão a fazer exame para ajudar os filhos, até nos Estados Unidos, em que os professores têm pena dos alunos e depois alteram as provas dos alunos para eles poderem passar. Existe toda uma série de problemas. No caso da Holanda, é o problema da pirataria informática. Quanto mais exames são feitos por via informática, maior é a possibilidade de haver pirataria. No caso da Finlândia, não é usado o Wi-Fi, porque o Wi-Fi não é seguro. É só comunicação via cabo. Para já, acho que ainda não houve problemas. Mas não há sistemas perfeitos em nenhum país do mundo. Em todos os países do mundo acontecem problemas, mas há sistemas como o holandês, em que existe um grande conjunto de competências, desde a definição do que se pretende, até a análise estatística continuada para garantir a comparabilidade. Por exemplo, os resultados na Holanda são, em todos os anos, afetados de um fator, a partir do momento em que se verificar que o grau de dificuldade não intencional mudou em relação ao que era pretendido. Se o grau de dificuldade foi mais fácil ou mais difícil, existe ali um fator de correção para garantir que todos estão em igualdade de circunstâncias. Na Finlândia, aos resultados dos exames é aplicada uma curva de Gauss. E eles mudaram agora, porque antes aplicavam uma curva de Gauss aos resultados de todos os alunos. Cada aluno entrava num pote e garantiam que a distribuição final das notas seguia uma curva de Gauss, que é o que se espera de uma população normal, e os finlandeses são normais. Nós também somos normais. Às vezes achamos que não, mas também somos normais. Agora mudaram, chegaram à conclusão de que os alunos que faziam o exame de física ou de matemática tinham classificações inferiores aos alunos que investiam nos exames de línguas ou de história ou outros. Então agora fazem uma curva de Gauss disciplina a disciplina. E depois a classificação do aluno é calculada em função dessas curvas de Gauss. Portanto, existem aqui sistemas muito complexos de administração e é aí que nós não nos comparamos bem com outros países. Não é possível fazer boas avaliações, exames nacionais de que depende o prosseguimento de estudos do aluno, ou exames de avaliação para conhecer o sistema educativo com um parco orçamento. Não se podem fazer 600 exames como na Holanda com 20 ou 30 pessoas. Só funcionários são 500. E, portanto, nós devemos olhar para estes exemplos para tentar melhorar o nosso sistema e é aquilo que os estudos comparativos nos permitem fazer e que eu apresentei aqui de uma forma muito breve. Muito obrigado.